Salve! O que a gente vai falar hoje? Oh, gente, a Mônica tá gripada. Tô doentinha. Ai, febre. Mônica, posso te falar uma coisa com todo o amor? Não fica muito perto de mim, não. Fala pra lá. Sabe o que é isso? É festa. É que eu não quero A pegar. mulher fica o dia inteiro na balada. Não é. Acaba É negócio dos homens são de Marte, que é muito homem que ela tem que contracenar. É muito homem que ela tem que né? beijar, é muita bactéria, Muita cena muito de vírus. sexo. Fazer o bem sem olhar pra quem? Ser altruísta? Será que a gente é capaz mesmo de fazer o bem pra quem a gente nem conhece? Ser generosa é a mesma coisa de ser altruísta? É. Você quando é generoso, Não, você é acho altruísta. que altruísta é em grande escala. Quando você dá $1 milhão, você é altruísta. Quando você dá uma bala, você é generoso. Prateleiras infinitas de livros sobre heróis e uma ou outra heroína. Chegou a hora da gente contar a verdadeira história do Brasil e do mundo, colocando as mulheres nessa história. Tá na hora de tirar as mulheres da sombra. Adoro a Catarina da Rússia. Essa comia o batalhão inteirinho. Ela comia desde o general até o soldado raso. Ela era realmente uma mulher de fibra. Eu Entendeu? gosto muito da Carlota Joaquina. Ah, Carla Joaquina é você, né? Chiquinha Gonzaga. Não, eu sou um pouco pior. Chiquinha Gonzaga, Leila Eu Diniz. gosto da Marquesa dos Santos. Marquesa dos Santos era uma bitch. Era nada, ela comia o cara lá e ficava numa boa lá em Santos. Indo pra Vila Belmiro, falando: Santos! Santos! Você gostava da Anísia Floresta, né? É Nisa Floresta o nome dela, não é? Diz curtir, curtir, curtir mais ou menos. Tem gente que acha que estamos precisando de um novo botão para expressar as nossas emoções. Qual seria o seu? Eu vou ligar Alfabetas, pro Mark é. Zuckerberg e vou propor uma outra coisa ao invés do não curtir. Eu vou propor o botão caguei. Esse é bom. E na real, o que eu curto mesmo é o nosso papo nas redes sociais. Use a hashtag Saia Justa. Tamo de olho em vocês. Vai começar! No meio do tsunami de imagens trágicas da crise dos refugiados sírios, ganham igual destaque os atos de altruísmo e generosidade. Pessoas comuns e famosos comovidos fazendo algo concreto pelo outro. Para ter a dimensão do drama assírio, vamos ver um trecho do documentário Home Away from Home, da TV australiana ABC e distribuído pela Journeyman. Como muitos que foram forçados a deixar tudo para trás, essas famílias tentam refazer a vida antes confortável num campo de refugiados agora na Jordânia. بشوفوا الحياة بعيونه وأنا وياه مساعدين أول الحياة على الحلوة وعلى المرة فيعني هو شلون بدي أقول لك نص الثاني أنا وياه الحمد لله رب العالمين شو بدي أحكي لك يعني لولا بموت أنا بالمخيم ما عندي مش بدي امدح لك بحالي يمكن سرعة البديهة الحل الاجتماعية جيدة كثير أولاد جامعيين 3 هندسة معلوماتية هندسة عمارة فيزياء يملك من السيارات 3 عنده بئر ماء مزرعة زيتون وعنب أرض مبسوط بحياته العملية عنده أمل بالحياة بالمعيشة Life in Zatri is a marked contrast. Here, Abu Dia has to get in early to get the family's daily ration of bread from the World Food Programme. And taking handouts is not his style. عم تفكر بنفسك انه انت ليش عم يصير فيك هيك؟ شلون؟ ليش صاحب الكرامه طول عمره مديوسه كرامته هيك؟ فهذا بيسبب لي الم كبير يعني بالنسبه لي. ابوي وامي دائما انه بيحاولوا يعملوا اي شيء حتى يكون احنا سعيدين حتى انهم ممكن انه مثلا يعني اذا قل مثلا اكل عندنا اذا قل مثلا ممكن هم ما ياكلوا عشان احنا ناكل يعني نشبع.
The Hariris left Syria after Abu Dia and his eldest son were among the many imprisoned and tortured by the government of Bashar al-Assad. بشيء لا يوصف، بشعور لا يوصف. أنت عايش بمنطقة رعب. إنه هسه الأمن بفوت، بعد شوي بفوت. وضع ما حد ينطاق بالبلد. ما حد القذائف منين تجيك ما تعرف. القتل. قتل الأخوة 2 إلي هم بيزرعوا وإجا الجيش رشهم قدامك. Many who fled thought the war wouldn't last long and that the government would soon fall. قبل ما نطلع كنا نقول يعني رح نقعد 10 أيام أو 15 يوم، انكسرت يعني 20 أو شهر، فما عرفنا إنه رح نطول هون. But what the Hariris thought might be 10 days away from home has turned into 2 years. And they've now become just one family among millions Syrian refugees. It's the worst refugee crisis the world has seen in over 20 years. أنا كنت أسمع لاجئ والله، بس ما تخيلته عمليا. أسمع لاجئ فلسطيني، لاجئ عراقي، لاجئ، بس عملي ما تخيلته غير لما أنا صرت صحيح لاجئ. It's hard to imagine how much the Hariri's life has changed over the past few years. مهما تغربت أنت لا يمكن تنسى البيت. بيت عمرته خلال 15 سنة أني. كل وردة إلها قصة، كل شجرة إلها قصة عندي. المأزق صعب. قد ما تحكي عنه رح يكون أصعب شيء بحياتك. احنا مش بنتعطاهم او يعني بنقول لهم انه يساعدونا، لا، رد الظلم. يعني انت حاول انك ترد الظلم لو بكلمة حق تجاه الشعب السوري كله، تجاه الاطفال، ما بدناش تجاه الشباب اللي دمرت دراستهم وراحت كلها. Ai, olha... Essa parte final do documentário eu achei incrível, porque o que a gente precisa é conhecer essas pessoas, né? E o documentário termina com um close de cada um dos personagens. E a gente fica, às vezes, querendo evitar, né? Essa encarada. De ver o menino sírio morto na Turquia, de ver um menino que foi morto na comunidade. E quando a gente vê uma história como essa, a partir da empatia, você consegue... Você vê que são pessoas como a gente, né? Eu acho que a grande questão é você se reconhecer no outro, entendeu? Eu acho que é isso que nos torna humano. É a gente se colocar no lugar do outro. Isso as pessoas não fazem. Mas eu nunca tinha me sensibilizado como eu me sensibilizei. Mas eu acho que a gente se sensibiliza e tem vontade de fazer alguma coisa. Uns se sensibilizam e fazem alguma coisa e outros se sensibilizam só no ato que está passando. Acabou aqui, já voltei para a vida normal. Nada mais acontece. Disso também. Porque a gente está meio que congelado também para todos os sentimentos. A gente vê tragédia o tempo inteiro. Eu acho que a humanidade, inclusive, tem que ser acordada. Porque a gente está meio congelado. Eu acho que a gente precisa começar a olhar as tragédias mais próximas. Porque morre um menino na favela... Ninguém se... teve chacina em Manaus, teve em São Paulo, teve no Rio de Janeiro. Em Manaus, há 15 dias, mataram 30 pessoas, não sai nem no jornal.
Mas aí que tá... Os índios, você pensa, os grandes guardiões da floresta, tal coisa, que estão defendendo a ecologia, estão defendendo que fique do jeito que está, para não ir aquelas grandes madeireiras derrubarem tudo. A gente fala, índio é vagabundo, índio não presta. Mas aí é que tá, é você achar que o outro é menor. Esse, para mim, é o grande problema da humanidade. Se você se reconhece no outro... Mas quando aproxima... Sabe o que é o problema? O problema é que aqui... Por que o europeu... Eu estava vendo esse fim de semana um documentário chamado E-Team. E eu assisti esse documentário, eram 2 franceses que têm 2 filhos, um de 14 e um de 15, e eles saem de casa e vão para a Síria, entram ilegalmente na Síria para documentar o que está acontecendo, com várias testemunhas e tal, e para depois botar a boca no mundo, que é isso que muda as políticas. Tu viu os italianos também, milionários, que gastaram 27 milhões do dinheiro deles para construir um barco para pegar refugiados? Agora, o que faz esse casal, esse francês, ser mais altruísta do que você... Eles têm mais consciência política e para eles a desigualdade é inaceitável. Para nós é um fato da vida que muita gente olha e fala, é assim porque é. É simplesmente assim porque assim é. Então não é alguma coisa que a gente tem que mudar. Eles não se conformam. Eu acho que o altruísta, ele realmente, ele abre mão de coisas pessoais para ajudar aquela causa. Você realmente se sensibiliza e você quer fazer alguma coisa por aquela causa. Esse caso desse casal italiano é uma coisa impressionante. Inclusive, eles ainda falam. As pessoas ficam achando que só o governo tem que fazer, vamos todo mundo fazer. Mas olha só, mas esse casal italiano que vai realmente ali, né? Comprou um barco, disponibilizou vai para onde precisa, uma vai para frente. Mas ela fez um comentário que me chamou a atenção. Dentro de todo o altruísmo deles, ela falou assim, eles são pessoas como nós. São advogados, são professores. E se não fosse, fosse pobre? Todo mundo é igual. Todas as pessoas são como nós, na minha opinião. Agora, eu acho que a questão da empatia, o Marcelo Freixo escreveu um artigo maravilhoso falando que a gente tem que olhar para os refugiados, sim, só que a gente tem que olhar para a comunidade. Quando aquele médico foi morto na Lagoa Rodrigo de Freitas, eu me lembro que houve uma mobilização no Rio de Janeiro inacreditável. Um médico rico, só um pouquinho, deixa eu só terminar. Ele foi morto na Lagoa Rodrigo de Freitas. Houve uma mobilização enorme. Aí todo mundo falou assim, agora não é possível, quer dizer que nem na Lagoa... Desculpe, eu quero uma cidade onde o médico possa passear na lagoa e o garoto da periferia possa ir à padaria sem ser baleado. Mas, uma morte não pode ser mais importante do que a outra. Não é. Se você não toma conta do que está acontecendo na chacina, se você não se sensibiliza mas a pessoa só com a chacina, mas as pessoas você só vai se assaltado no Morumbi. Mas, você vai ser assaltado no Morumbi. Dizendo é que ela acha que as pessoas só se sensibilizam mas é isso que eu também estou falando. Realmente está do nosso lado literal. Mas o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, vocês acham que o altruísmo carrega um pouco de vaidade? Não, eu acho que a gente está nessa vida para aprender. A gente veio para aprender e para desapegar. Se você consegue ser um monge elevado vivendo lá no morro, lá no Tibete, numa escarpada lá no Tibete, é porque você está desapegado de ego, desapegado de bens materiais, desapegado de vaidades, de tudo. Então, altruísmo é você reconhecer que somos tudo uma coisa só. Uma coisa é ser generoso, você dá e tal coisa. Generoso parece uma coisa mais imediata, né? Eu fui generoso aqui e tal. Ou se não pode ser uma questão de dinheiro. O cara é generoso quando ele dá um pirulito e é altruísta quando ele faz uma fundação, não sei. Mas, em todo caso, eu acho que o altruísmo é você perceber que você é um grão de areia no meio de outras coisas e que todo mundo tem uma corrente de bem. Mas não invalida. Olha só, eu acho que todo mundo questiona, filantropia não é altruísmo, generosidade não é altruísmo. E não é mesmo. Não é. Só que, ok, amor, é o que o Betinho... Fez bem aquela pessoa que o Betinho falava, quem tem fome tem pressa. Se fez bem aquela pessoa. Se a vaidade de ter a placa de bronze dela lá na porta do Sírio-Libanês ou do Einstein, que seja a placa de bronze, mas pelo menos ele fez uma boa coisa pro Sírio-Libanês, pro Einstein, pra comunidade X, Y, Z. Vem cá, vamos lá. No próximo bloco a gente vai continuar conversando sobre isso, mas antes vamos pro nosso orgulho pela pessoa, que vai hoje para um ex-morador de rua, mais exatamente do aeroporto de Brasília, o Ismael Batista. Aos 8 anos ele conseguiu uma linda mãe adotiva, a Andréia Carvalho, e uma vida nova. Agora, formado em Direito, ele comemora uma vaga num concurso para técnico no STF e no Ministério Público. Eu queria só que ele passasse para a gente um pouco também desse otimismo e desse sorriso do Ismael, que é daqueles... Ismael que a gente se nutre, né?
Exatamente. É de gente, de casos, como diz Ismael. E o nosso vergonha pela pessoa, tá difícil sair das reações racistas na Europa aos milhões de refugiados sírios que precisam de ajuda. E a penúltima que eu li veio do time polonês Lech Poznan. Ele anunciou que ia doar €1 de cada ingresso vendido numa partida no seu estádio para os refugiados. A parcela xenófoba da sua torcida se negou aí para não ajudar. E a arquibancada ficou assim, tá vendo lá no fundo? E ali onde está escrito o Poznan, vergonhosamente, coletivamente vazia. Que horror! Para né? não ajudar, Tipo, $1. €1 do ingresso que ele comprou. Ele não ia dar $1, €1 a mais. É que o polonês também foi muito massacrado. Ele serviu de estrada ali, na história da Europa. Ele é sempre o povo que é o primeiro arrasado quando tem um conflito. Sim. Então eles devem morrer de medo. Tem uma estatística que 71% dos tchecos não querem refugiados. Também. Quer dizer, é pensar muito a curto prazo, né? Depois a gente vai falar mais disso. No próximo bloco. Então, bom, tá fica aí, então que a gente vai continuar falando sobre esse sentimento que abate a gente diante de tragédias diferentes. E o que está por perto da gente? A gente está anestesiado? Fala com a gente usando a hashtag SaiaJusta, por favor. O Brasil, cheio de problemas, é o país da América Latina que mais recebeu legalmente famílias sírias e eu mesma, fazendo chegadas e partidas, encontrei uma linda história e queria mostrar para vocês. Olha só. Você tá esperando quem? Minha irmã Tá vindo da Síria. Ela mora lá? Ela mora lá. Vocês são de lá? Somos de lá. Eu moro aqui há muito tempo, mas ela tá vindo de primeira vez. Saindo da guerra, faz uma semana ela tá na fronteira. Quantos anos ela tem? Tem 49, tem 3 filhos. Uma menina de 21, a outra 15, um menino de 7. E tem marido junto? Não, o marido não conseguiu embarcar, ele vai vir depois. Como é que é esse processo? A vida dela deixou ela lá. E nós estamos... E foi para que fronteira? Líbano. Pro Líbano. O Líbano estava com um estado crítico agora, porque a fronteira estava com rebeldes que eles estavam refugindo da Síria. A fronteira estava fechada e ela não conseguia embarcar. Agora ela conseguiu, se Deus quiser, ela vai ficar aqui no Brasil. De lá agora, por enquanto, eu acho que vai passar um bom tempo. Minha mãe. Sua filha? Minha filha dela. Obrigada, Brasil, obrigada. Do Brasil, nós agradecemos muito que eles abriram oportunidade para eles saírem. Foi a Embaixada Brasileira que ajudou? Ajudou. É porque eu faz muito tempo aqui, faz mais de 12 anos aqui no Brasil, graças a Deus. Sua mãe há quanto tempo? 1 ano. Depois ficou a guerra muito grave lá na Síria, nós trazemos ela para cá. Cada vez a situação ficou pior, o bombardeiro está ficando demais violento e chegou um ponto que não tem mais jeito. E nós temos muita emoção, que é nossa terra, nossos parentes, nossa vida. Nós lamenta pela Síria. Nós emociona muito e pede a Deus, porque sou ele. Porque ninguém está fazendo nada, o povo está morrendo, o povo está largando tudo, a vida, o patrimônio. Nós estamos começando tudo embaixo de zero. Mas nós conseguimos. Mas nosso povo forte. Já pousou o avião? Já pousou, a gente está esperando, ansiosos. Mamãe não sabe falar ainda português. Não fala. Obrigada, Brasil, obrigada. Ai, ela fala tão bonitinho, obrigada. Não tem que agradecer, não. Gente, se Deus quiser, a gente um dia vamos voltar para a Síria. Amém. Essa daqui é quem? A filha dela. A filha? Você tá veio vindo. antes. Ela está aqui comigo, ela Há está quanto estudando tempo? aqui no Brasil. Faz 2 anos e meio. Nossa, não vê sua mãe há 2 anos e meio. Sim, e os irmãos. Ela é a mais nervosa. Ansiosa. Claro, ansiosa. Foi muito difícil as viagens deles. Eu imagino. Funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. What are you feeling right now? I'm really happy. And finally. It's a kind of sensation
that you are alive. Yeah. Oh my God. With your family. Thanks, God. Pergunta pra ela o que ela tá sentindo agora. شو حاسة هلا؟ مبسوطة كثير إنه لقيت بلد آمن نعيش فيه. Ela está muito feliz porque achou uma terra em paz que ela consegue viver. O Brasil é um país maravilhoso. Pela hospitalidade, pelo povo, por tudo. Nós achamos aqui nossa terra. Eu estou muito feliz que eles conseguiram sair, que eles estão junto com a gente agora, né? O que você está sentindo? Felicidade, né? Depois de 2 anos e meio. Sem fé. Né? Seja bem-vinda. أهلا وسهلا فيكي. Que você encontre paz. Obrigada. إنك تلاقي السلام بالبرازيل. E amor. Amor, o amor. 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 Obrigada, Brasil, obrigada. Brasil, obrigada, obrigada. I find it hard to take when people run in circles. It's a very, very A barreira da língua é muito difícil, a nossa língua é muito difícil para eles. Então, os que estão aqui, que já somam mais de 5 mil, precisam, urgente, aprender o português para se integrar. Isso é muito importante. É uma barreira Isso é muito gigantesca, importante. além da religião. E que nós paremos com esse preconceito que eles estão aqui para roubar o nosso lugar, porque eles estão aqui só para resgatar pouco da dignidade perdida. A gente tem essa mais coisa. misturada, mais rica vai ser a nossa cultura. Sem dúvida. Claro, mas a gente acha, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil? O racismo é contra o negro africano. A gente está vendo pela primeira vez racismo no Brasil imenso contra os haitianos, os angolanos, nigerianos. Que é absolutamente ridículo. Vão roubar os nossos empregos. Não vão. O Brasil é enorme, tem um monte de estados para eles irem. País pequeno é que tem que estar preocupado com isso. A Itália, não sei o que, a Itália está ali bem na fronteira da cortina de ferro, a antiga cortina de ferro. Quer dizer, são países que têm medo desse êxodo. Mas o Brasil a gente tem que acolher essas pessoas. Mas o Brasil... Pensa São Paulo, que seria sem Bárbara, os você imigrantes. sabe, meninas, vocês sabem que os índices o Brasil, nessas vários índices que tem no mundo, o Brasil também, a gente passa vergonha no quesito voluntariado. O Brasil é um país onde a gente não se voluntaria, a gente só se mobiliza com grandes com catástrofes. Grandes catástrofes. Precisa ter um enchente, acabar Recife, para a gente ajudar Recife. Precisa ter um incêndio, morrer não sei quantas pessoas em Santa Maria, para aí a gente ajudar Santa Maria. Então, a gente precisa exercitar esse voluntariado. Isso tinha que ser, inclusive, ensinado na escola. Em algumas escolas Maria. tem. Eu queria abrir um parênteses aqui para o nosso querido e amado Papa Francisco, que eu acho que realmente é um upgrade, realmente. Porque eu acho que ele está resgatando o sentido verdadeiro da religiosidade. Que é religar. Entendeu? Eu acho que ele está resgatando a fé. Que é a compaixão. Que é a compaixão, que é amai-vos amai uns aos outros. Exatamente. Que é o que simplesmente... É simples e seria... resolveria tudo. Então, realmente, o Papa E pediu para todas as paróquias acolherem uma família de refugiados. Mas ninguém faz um trabalho mais de beneficente, mais formidável no mundo do que a Igreja Católica. A menos se a gente pode reclamar o que for da Igreja Católica, não gosta de viado, não gosta disso, não gosta daquilo, não pode descasar, não pode... Não, nesse aspecto da benevolência, do benemeritismo aí, de defender causas humanitárias, de todos os tipos, está sempre a Igreja Católica envolvida. Chapou para a Igreja Católica, menos nisso. Vocês perceberam que tem uns ursinhos aqui, né? E eu não estou nem um pouco, na verdade, nós não estamos nem um pouco, eu carreguei elas também na causa, nem um pouco fora disso. Nós estamos dentro, somos pessoas que se preocupam com o outro, e principalmente com a Síria. Então, tem uma ONG que eu já ajudo há muito tempo, na verdade, eles é que me ajudam, porque eu compro presente direto no site deles, que é o orientavida.com.br. E a Celeste, que é uma daquelas mulheres que tem garra para dar e vender, chamou um grupo de pessoas
para a gente ter ideias do que fazer para eles. A gente está cheio de ideia, a gente precisa só de mais voluntários. Então, por favor, se você tem alguma coisa para fazer por essa comunidade síria que chega agora aqui no Brasil, e o Brasil está ajudando bastante Pode eles. ser o seu tempo, né? Não precisa ser dinheiro. Não, e é lindo, além de lindo... Orienta a Vida, a gente vai botar no nosso site vários contatos, mas um deles é Orienta a Vida, somos todos imigrantes, @orientavida.com.br. Afinal, somos todos imigrantes, e esse é o nome aí da nossa campanha. Inclusive, os donos da terra, né, que a gente entrou aqui, que são os índios, estão sendo Ó, eles na mataram volta, 60 vamos milhões de tirar das búfalos. sombras algumas mulheres da nossa história? Das antigas essa, hein? Você vai ver que a história do Brasil que você aprendeu na escola tem muito mais ainda a te ensinar. Já, já. As narrativas da história estão repletas de protagonistas masculinos. São os silêncios e as lacunas sobre a participação feminina que precisam ser revistos urgentemente. Há cada vez mais estudos sobre as protagonistas eclipsadas por homens nos livros e nós queremos saber mais sobre essas mulheres que ficaram à sombra. Por isso, fomos conversar com a historiadora Lilia Schwartz, que junto com a Heloísa Stalin escreveu esse livro aqui, Brasil, uma biografia, que já é best-seller. O livro passa a limpo a história do Brasil até os dias de hoje. É genial, tipo leitura obrigatória. Eu acho que a história do Brasil, como a história geral, de uma forma mais ampla, privilegia um olhar masculino. Assim como a história do Brasil privilegia o ponto de vista da região sudeste. Assim como a gente privilegia a história de uma população europeia. E no caso das mulheres, houve evidentemente um privilégio ao grupo masculino. Isso por quê? Porque também a história é um pouco filha do seu tempo. Então essa história acompanha a progressiva maneira como as mulheres, a questão do gênero, foi ganhando a pauta. E a partir do momento que essa pauta crescem também essa evidência desses personagens femininos. Carlota Joaquina, que não era tão boa esposa, era vilã, né? Mas como vilã, de alguma maneira, ela estava sempre na sombra de Dom João. O que nós sabemos agora? É que Carlota Joaquina era uma grande estrategista. Uma estrategista como nós não gostaríamos de ter, porque ela tramou contra o marido, pela Espanha. Mas ela não tinha nada de ingênua. Um outro exemplo bom para a gente pensar, Maria Leopoldina. Tinha uma formação de naturalista e ela é sempre coadjuvante de Dom Pedro ou coadjuvante de Bonifácio. E cada vez mais nós sabemos que ela teve uma participação ativa. A gente pode pegar um exemplo mais recente, a Pagu, né? a companheira de Oswald de Andrade, né? Que Oswald foi um grande líder modernista paulistano, mas a Pagu, da mesma maneira, foi do PCB, foi presa 2 vezes, escreveu seu livro, Parque Industrial, e, mais uma vez, ela é sempre conhecida como a companheira do Oswald de Andrade. Existem grandes personagens que ficaram anônimos para nós, né? Que não foram anônimos na sua época. Por exemplo, Ana de Holanda era uma dona de engenho que teve um papel fundamental na época da expulsão dos holandeses. A Zeferina era uma negra quilombola do Quilombo do Urubu, perto de Salvador, e teve um papel fundamental no sentido de manter a fronteira do Quilombo, né? Temos a figura da Maria Quitéria, né? Que foi uma personagem que aderiu à independência do país, cortou o cabelo para poder lutar junto, foi quase a nossa Joana d'Arc, né? Maria de Tefé, que era uma caricaturista da revista Fonfon, que é uma revista modernista dos anos 20, junto com o J. Carlos. A gente fala do J. Carlos e não fala dela. Outra figura sensacional, a Leila Diniz, né, que nos anos 60 inundou a imaginação de todo mundo, mostrando seu corpo grávido, né, que virou uma musa dessa nova geração que tinha o direito de mostrar o seu corpo, de mostrar a sua gravidez, que era também quase que um estado invisível, né, um estado recluso. Então nós temos inúmeras personagens
que só são anônimas porque não chegaram aos nossos dias, mas que na sua época tiveram um nome imenso. Na verdade, uma fonte documental não diz nada, a não ser que você coloque uma boa questão para essa fonte. E às vezes, o mesmo documento onde nós só vimos homens, agora a gente consegue ver como as mulheres estão surgindo. Então, penso que nós estamos vivendo um grande momento em que esses marcadores da diferença começam a aparecer, entre eles a questão feminina e do feminino. Finalmente. Fala, Mônica. Não, eu acho que a gente devia começar esse bloco agradecendo. A gente está vivendo hoje no século XXI, mulheres aqui com visibilidade, podendo falar e podendo... A gente faz um programa que a gente tem liberdade de pensamento e fala. Porque o que a gente ouve dela falando, o que a gente leu, tudo que a gente leu, a gente vê como as mulheres sempre foram invisíveis. Claro, a história do mundo foi contada pelos homens. Quem escreviam eram os juristas, eram os escrivãos, eram os padres. Então a mulher sempre foi anulada. A mulher nunca teve acesso ao espaço público, só ao espaço privado. Quando a mulher era relatada, era casamento, batizado, morte, ou então quando ia saúde para o hospício como louca. Então, aí veio o feminismo, né, que foi uma grande mudança na vida da gente, e a partir do feminismo, essas mulheres começaram a ser resgatadas, através de teses, através dos livros. Então, eu acho que o feminismo, ele evidenciou a falta da mulher na história do mundo. As mulheres se tornaram... Não existiam, as mulheres não existiam. Não é a falta da mulher, né? A falta dos documentos sobre a mulher. Não, a história mostra, porque eu acho que se a mulher tivesse sido relatada desde o início, eu acho que nossa cultura seria diferente. A gente não teria uma cultura tão machista. Vilã, por isso que danou tudo. Começou a Eva, né, fazendo cagada lá. Sempre a mulher, sempre a mulher. A mulher era bruxa, o desejo. A mulher que causa o medo, né, amedronta. Mas é amedronta. O desejo da mulher, os homens são completamente fascinados por ele, né? Mas, sem dúvida alguma, essas mulheres... Essa Maria Quitéria, eu fui ver nas nossas pesquisas, porque eu não tenho, se eu for pensar, quem são minhas ídolas femininas? Minha ídola é minha mãe, porque minha mãe era uma mulher desse tipo, era uma pessoa que veio para o Brasil, que começou a correr de automóvel, tinha 3 filhos e fazia a mesma coisa que o marido punha ela em evidência e ela ficava de igual para igual. O interessante da Lília é que a história tem que estar sempre sendo reescrita, né? Isso é bom. Então, a gente agora, as questões não só a questão das histórias de mulheres, mas também a questão do feminismo, porque a gente teve milhares de precursores na arquitetura, a gente teve a Carmen Portinho, ninguém fala da Carmen Portinho. Então, eu acho que é muito interessante que a gente o tempo inteiro, eu estudo às vezes com o meu filho de 12 anos, e eu vejo, meu Deus do céu, como os livros que eu lia de história tão obsoletos. Ainda é o mesmo livro? Não, assim... Por isso que aquela história das biografias precisa ter inúmeras para a gente poder comparar uma com a outra, entendeu? Por isso que tem que ter várias um cruzamento fontes. Com o que a gente é o que ela estava falando, né, exatamente. Você sabe que você vê que a questão da educação é uma coisa tão gritante, assim, como a gente avançou na questão da educação. As mulheres antes não tinham acesso à escola. A minha bisavó, Carolina Garcia, ela era professora, foi a primeira professora de Macaé, ela alfabetizou muitas meninas em Macaé e era só até a 4ª série, as mulheres só estudavam até a 4ª série, só o primário. Entendeu? E isso poucas as que tinham acesso à escola, elas eram proibidas de estudar. Ter uma estátua em Macaé, e não tem. Mas olha só, a minha avó, ela não tem uma escola ainda com o nome dela, vai ter esse ano. Não tem nenhuma escola com o nome dela. Não, vai ter agora o nome dela. Tua avó era bonitona assim igual você? Carolina Garcia, ela era diretora e professora. Bonita assim igual você? Ela, não sei. Ela dava aula de todas as matérias, a coisa mais linda do mundo. E ainda tem essa fama eu trouxe essa foto, esqueci de trazer pra cá. Mas, enfim, você vê que depois do feminismo, como a coisa avançou, hoje as mulheres estão estudando mais que os homens. Mas avançou e muito rápido. É um pouco as duas coisas, porque antes a gente estudava, o que a gente estava falando antes, que a gente estudava a história do Brasil e depois estudava a história do Brasil, depois a questão da União Soviética com os Estados Unidos, com o comunismo, marxismo, isso era prevalente na USP. Depois passou a questão da raça, as cotas, coisa muito importante, que começou todo aquele conflito, porque estudante gosta de ter um lado, outro lado, todo mundo... Né, o que é saudável. A polêmica é
muito saudável, e agora ultrapassou a questão das raças e entrou na questão do gênero, que já não era sem tempo, porque, não é? A gente tem um lugar ao sol para todos. Agora, por falar nesse lugar ao sol para todos, eu queria abrir um parênteses só para falar da presidente Dilma. Eu temo muitíssimo que o feminismo, questão de gênero no Brasil, dê um passo atrás em razão da péssima presidência que a Dilma está fazendo. Porque a questão do imobilismo da Dilma, essa coisa dela não tomar decisão, tem cargos aí que fazem 2, 3 anos que não são ocupados, que ela não elege, não toma nem sim, nem não, enquanto isso a economia foi para o buraco, com uma visão dela totalmente real do Brasil e tal coisa. Por outro lado, essa Dilma que fez que financeiramente é uma catástrofe, que a gente já sabia que ela tinha uma loja de R$1,99, que ela deixou ir à falência, não teve um negócio assim? Essa mesma Dilma, nas políticas do que dizem respeito à mulher, ela formalmente foi esperta o suficiente para falar sim, eu faço como a Igreja Católica quiser e tal. Daí ela foi lá e preencheu os cargos com a Eleonora Menicucci, com não sei quem, com especialistas, sociólogas, mulheres que têm uma tradição de serviço social muito grande, muito forte. E está fazendo o que pode. Outra coisa maravilhosa da presidente Dilma é que ela deixou todos os processos correrem abertamente, em liberdade. E ela deu absoluta democracia, a gente está vivendo, Estado democrático, no sentido da palavra está sendo respeitada, e do Ministério Público e a polícia nunca tiveram tanta o judiciário nunca agiu com tanta liberdade. Ela não pôs um dedo ali para falar, olha, isso não vai ser investigado, como em todos os outros governos do Brasil existiu. Verdade. Então, o que estão fazendo com todas essas informações, eu não sei, mas ela deixou friamente a coisa correr da maneira mais democrática possível. Eu não sei, como é que vocês acham que ela vai entrar? Que ela vai entrar mal ou bem? Peraí, voltando ao que a gente nem saiu, você não acha que por ser mulher tudo fica mais dramático pra cima da Dilma? Claro, tudo fica com mais preconceito, uma lente de aumento muito maior. A mulher não pode errar em nada. Por isso que a mulher, quando começou já no trabalho, ela começou se masculinizando porque ela não podia errar. Ela tem uma cobrança maior. Você acha que a Dilma, o fato dela ser mulher, faz ela ser muito mais julgada? Isso é uma questão muito importante. Claro, com certeza. O que você acha, Maria? Eu tenho certeza. Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que a gente está vivendo um momento muito rico em matéria de mulheres no poder. Sim. Então a gente tem a Hillary Clinton, a gente tem a Angela Merkel, que é a figura talvez mais, né, que mais tem se destacado ultimamente nos Estados Unidos, na cena contra política. A Hillary Clinton é outra mulher. Não, se for, né? Já eu acho, mas tem a Michelle Bachelet, que também foi corrida pela presidente do FMI. Mas eu acho muito pouca mulher. Tem aquela de cabelo branco, a Lagarde lá. Ótima. Do FMI. Mas eu quero falar de um livro, quero muito indicar esse livro. É um livro sobre uma mulher que, durante muito tempo, ficou sendo conhecida como a viúva do deputado Rubens Paiva. Na verdade, viúva, ela ficou sabendo, né? Tem 2 anos que realmente o governo admitiu que o Rubens Paiva foi morto. E o Marcelo escreveu esse livro sobre a mãe dele, que foi uma pessoa que se reinventou completamente. Quando o Rubens Paiva foi tirado de casa e sumiram com o corpo, nunca o corpo foi encontrado, ela tinha 40 anos e 5 filhos. E aí é muito interessante, porque o Marcelo começou a carreira dele falando sobre um acidente que deixou ele tetraplégico, que é o Feliz Ano Velho, que é um super livro. E agora ele volta para a história da mãe, que parece, né? Você fala assim, viúva do Rubens, ela com 40 anos foi fazer faculdade, criou 5 filhos e ela chegou a ser presa. Posso falar? Ela foi presa durante 2 dias. O inventário do marido dela não pôde ser feito. Eles eram muito ricos. Muito ricos. Mas não podia ter inventário porque não tinha corpo. Não, porque diziam que ele ficou tinha... sem um tostão. Ficou sem um tostão. Ela tinha uma vidaça, eles tinham um avião, tinha isso, tinha aquilo. Ela se reinventou. E eles até hoje, foi o ano passado que eles foram reaver o dinheiro que era deles. Nós vamos ao nosso Top Tura de hoje, que está, eu não consigo entender. Segundo um tabloide inglês, o primeiro-ministro David Cameron participava de orgias em uma fraternidade de Oxford nos seus tempos de universidade. O jornal garante que um dos rituais de iniciação era, preparem-se, transar com uma cabeça de porco.
Bebeu todas e perdeu a carteira? Não encare o busão para a faculdade ainda. Essa querida no Texas passou por isso e não se rendeu. Resolveu ir para a faculdade no Jeep da Barbie. E a última moda agora é sensualizar com uma sacola de plástico como se fosse um maiôzinho. Não é em Ipanema, claro, é em Taiwan. É real e tem milhares de fotos na internet, eu juro. Eu vou ter que usar uma cortina de banheiro, porque... eu Não, sei como aquele é que eu vou... saco de lixo de 50, sabe? Ah, mas é muito quente, não é não? Não, e é preto também, né? Mas você pode Não, fazer mas a linha preto básico. É preto básico. É. O Top Tour, eu já descobri a função do Top Tour. São coisas sem as quais a gente não poderia viver sem saber. Exatamente, não é mesmo? Maria. Exatamente, são coisas essenciais. Deveria chamar essencial esse quadro. Exatamente. Bom, daqui a pouco você vai curtir ou descurtir o mundo. Aparentemente é só o que fazemos hoje em dia. Nós, aqui no sofá, fazemos isso sem parar. Mas vem aí um novo botão. Uma coisa que eu curto muito. Aqui, ó. Ó, que eu curto. Comida caseira. Faz assim mesmo, curtiu? Ai, meu Deus. Já tá aparecendo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui? Isso é chá de picão preto. Me deram para tomar. Eu não sei por qual motivo, eu não sei qual é o benefício do chá de picão preto. Mas eu tô tomando. E é delicioso. Picão preto, você é feito de aço. Curti. Não curto. Homem que não abaixa a tampa do vaso. Por que essa dificuldade de fazer isso? O que aconteceu aqui? Quem tirou esse olho desse bicho? Olha, isso aqui tá sem olho aqui, tá mordido aqui. Esse não é o Nemo. Que Nemo é esse? Esse é o Nemo Stevie Wonder? O que aconteceu aqui, Zig? Não adianta você ficar com essa carinha. O que houve, Zig? Ó, quer saber de uma coisa, Zigão? Ó. Pra você não curtir. O Facebook anunciou que vai estudar alternativas ao botão curtir e logo o mundo inteiro, apressadinho, sem entender direito a notícia, celebrou o lançamento do Descurtir. Mas qual será o novo código de ética e comportamento para descurtir o outro? A contar pelas pesquisas recentes, o que queremos é aprovação. E o sucesso se define por centenas de curtidas. Estamos preparados, então, também para a rejeição ao alcance de um clique? Na verdade, o Mark Zuckerberg ele anunciou que estão estudando o lançamento de um botão de condolências, né? Não é nem condolências, é um botão de... porque se você fala... não é dislike, um é like, ou curtir é o like, né? Não pode ser dislike ou... descurtir. Não sei, descurtir. Então é um sorry, né? Eu sinto muito. Eu sinto muito, parece uma condolência, mas é quando a pessoa fala, eu fui assaltada, aconteceu isso e aquilo. Agora, eu duvido que o Mark Zuckerberg vai fazer tudo isso, porque a razão que o Instagram custou $1 bilhão, que o Facebook custa toda essa fortuna na bolsa, é porque ele é uma ferramenta de pesquisa. Uma ferramenta de pesquisa de mercado para o marketing. Ele se presta a você fazer marketing direto e não desperdiçar milhões de dólares anunciando para um monte de gente, se você pode saber diretamente o que aquele Big cara Brother, gosta. né? Exatamente, do que aquele cara gosta. Então, o marketing quer saber do que a pessoa gosta, não do que ela desgosta. Não gosta. Então, você o algoritmo para você fazer isso seria muito complicado. Mas, Bárbara, você não acha que no processo todo, ele criou também para ser uma ferramenta das pessoas compartilharem o conhecimento e o que gostam. Mas no andar aí dos tempos, não é bem isso que o Facebook anda se apresentando. Mas tudo bem, mas o que acontece? Se você, por exemplo, se você receber 200 dislikes, não curti, ou caguei, ou harabichueba, botão, sabe, botão merda no bigode, sei lá. Sim. Que é aquele botão assim, ó.
É, ótimo esse botão. Eu não gostei da tua coisa, você vai se desencorajar de usar o Facebook. É isso que o Mark Zuckerberg... Ele fala oficialmente que ele nunca pôs o curtir, porque ele acha que a pessoa, se for muito criticada, não vai querer... Ele falou, porque é o seguinte, se você pensa, esse botão, ele substitui algumas palavras. Se você não gosta, escreve lá, não gostei do que você... Gostei. Entendeu? É isso que ele diz. Mas a gente mas é o que eu acho que a gente tem que fazer. Imbecil, e é o que eu faço. Morre uma pessoa. Aí a pessoa tá lá, escreve aquele texto, perdi hoje, meu pai querido, tanto minha companheira, não sei o que, lembro da minha infância, nanana. Você vai curtir isso? Você no mínimo... Mas quando você curte, no mínimo, por você tá respeito dizendo, à pessoa... Próximo. Não, gente, vocês estão detonando. Dependendo do caso. No caso desse, você vira e fala, meus sentimentos, parará. Agora, em outros casos, o tal do curtir é muito bom, porque te resolve ali, entendeu? Você não se envolve tanto. O problema não é o curtir. Você mostra que está presente, de certa forma. O problema é quando não curtir. Não curtir eu não gosto. Eu acho que o mundo já é tão agressivo. As pessoas estão tão agressivas já naturalmente que eu acho que esses botões vão gerar muita agressividade. Posso discordar? Eu acho o seguinte, vocês estão detonando. Eu acho maravilhoso ter mais um botão. Eu acho que isso é de uma infantilidade deliciosa. Essa coisa de curtir, não curtir. Eu acho muito gostoso. Parece que a vida é uma coisa, um recreio. E eu sou a favor de ter vários botões. Eu queria sugerir para ele o botão do caguei. Caguei é ótimo. Tipo, foda-se. Tá nas Bahamas, tá andando de lancha com seus amigos e eu tô trabalhando no calor. Foda-se. Entendeu? Caguei pra você. Caguei pra você. Mas é até engraçado. Olha só, é até engraçado, mas isso vai gerar muita agressividade, gente. Não, mas é divertido. Que botão você sugeriria? Engraçado. Qual seria o botão ideal para vocês? Eu perguntei para vocês também. Eu gostaria do botão cala a boca. E quero que vocês... Não, esse é meu. Cala a boca? Cala a boca. Essa ideia foi minha. Vamos voltar. Cala a boca. Vamos voltar. Cala a boca, Bárbara. Cala a boca, Maria. Cala a boca, Mônica. Cala a boca... Cala a boca, Edson. Cala a boca... Cala sua boca. Fala, já tem o seu botão? Acho que total, né? Total. Mas total é curtir. qualquer coisa, eu falo total. Total. Mas total... Eu sou do bem, O meu botão é irônico. Total, mano. Total podia ser, já sei, total podia ser um super curtir. Igual aquele coraçãozinho que agora é um coraçãozão. Tipo, um super curtir. Um super curtir, né? pode ser. Isso podia ser o total. total. O meu vai ser assim, isso. Isso. Porque você fica assim, a pessoa fala alguma merda e ela quer que você responda, você fala isso, concordo. Podia ter um botão bem feito também. Legal. Bem feito é ótimo. Eu tenho o do Zé Simão, que na hora que essa notícia correu, que o nego saiu fazendo memezinhos com a notícia do lançamento do Descurtir, ou sei lá do que, o Simão mandou um pra mim maravilhoso. Bicha, cala a boca. Isso é maravilhoso. Bicha, cala a boca. É o cala a boca, né? Ou se não tem assim, tira essa mosca daqui também, não tem um. Tira essa mosca daqui. Mas a coisa do like virou um valor hoje em dia, né? Total, valor. É um valor total. Você olha ali na pessoa, você vê quantos likes a pessoa tem. Você nem olha o que escreveram embaixo. Você quer ver quantos likes tem. Agora, vem cá, que situações vocês usariam o que seja o caguei, descurtir, cala a boca e etc. Você que começou com o caguei... Quando as pessoas ficam ostentando, entendeu? A pessoa, tipo, super magra, barriga chapada, tipo, da Mônica, que eu acho ridículo, entendeu? Vai mandar um caguei pra Mônica. Essas blogueiras fitness. Acordei, fiz 300 abdominais, agora tô aqui, vou andar de jet ski. Caguei. Isso. É caguei, tipo, caguei. É aquela gente que mostra bilhetes da primeira classe, põe só o bilhete da primeira classe. Ridículo. Essa gente é a coisa mais cafona que eu já vi na minha vida. Esse botão vai à merda. Esse botão é chupa negão. O botão raquetada elétrica. Não, esse vai bem. Raquetada elétrica. Pá! Pá! Não. Postar bilhete de primeira classe é tipo passagem pro inferno na hora. Postar caviar. Postar caviar. Muito cafona. Você, Mônica? Pra mim, fica postando festa o tempo todo. Caguei, amor. Eu tenho uma preguiça de festa tão grande. Entendeu? Que eu tenho tanta preguiça. Eu não dou festa. Caguei é o meu, você tá roubando o meu. Não, mas é que a gente gostou do seu botão. Vamos usar também. Ela perguntou pra quem usaria o caguei, tem. amor. Tô cagando pra isso, pra quem vai pra festa. Caguei porque vai pra festa. E Mas o que mais vocês curtem nas redes sociais? O que te faz dar uns curtir amarradão? Cara, criança eu curto sempre. Bicho muito. Bicho! E que gato faz sucesso? Eu sofro. Aquelas carinhas de gatinho. Aí eu gosto de um que é um salsichinha que vai pegar a bola de tênis, que o cara fez uma máquina. E você, ele fica pegando a bola de tênis. Pode falar de cachorro com a Bárbara, que ela não vai parar nunca mais. Tá bom, eu quero dizer uma coisa. O programa hoje foi feito por uma Maria, uma Bárbara, uma Mosca, meia Mônica e uma eu. Meia Mônica por quê? Explica. Tá dodói. Doentinha. Curti.
Curtir também. Cadê a música? Ó, use a hashtag Saia Justa em todas as redes sociais. Vai, o papo tá ótimo, mas a gente precisa acabar o programa que está sendo feito aqui. Mas a gente segue junto, conectados. Até semana que vem. Tu vai acertar, vai dar um choque na Maria. Ela tá querendo jogar essa pessoa, eu tô doente.